A cada episódio do videocast Projeta Mulher, eu tenho o prazer e o desafio de desvendar um pouquinho de história de mulheres, de empreendedoras, de diferentes formações, mulheres que têm perfis completamente diferentes, mas que sempre trazem algo inspirador para nós. E hoje eu vou ter o prazer de conhecer junto com vocês, porque eu não a conheço ainda muito bem e a fundo, mas eu vou conhecer mais agora a Jéssica, que é. Olha o desafio, olha o desafio, olha o desafio. A Jéssica é Enterologista. gastroenterologista pediátrica. Isso aí. Menina, o nome já é um palavrão. Imagine a responsabilidade dessa doutora. Então, Jéssica, para que a gente comece a te conhecer um pouco melhor, eu gostaria que você se apresentasse, não a profissional em si ainda, mas quem é a Jéssica Alves? Então, a Jéssica é uma lagoana de 31 anos, uma jovem, né? Isso. Com carinha de uma bebê, como dizem. A lagoana que morou os 10 primeiros anos da vida em Penedo e acabou vindo para Maceió por conta do trabalho do pai. E aqui tô a maior parte da vida, né? Morei também um tempo em Recife e agora voltei para minhas origens, para Maceió, que é onde espero ficar o resto da vida. Você se formou aqui, então? Cursou medicina aqui? Isso, eu fiz medicina aqui em Alagoas, de Maceió, e a pediatria também, em Maceió, só a gastroenterologia pediátrica. Sinomão. Que aí eu fui para Recife e agora, depois de 3 anos fora, estou de volta. Está de volta. E a escolha da medicina, a gente tem aqui várias histórias. Porque a fisioterapia me escolheu, então porque a medicina eu caí de paraquedas. Tem tudo quanto é tipo de histórias mais românticas, aquelas que dizem, não, eu fui pelo dinheiro mesmo e tal, tem de tudo. E a Jéssica, ela foi parar na medicina como e por quê? Então, eu costumo dizer que não foi por influência familiar, porque na minha família eu fui a primeira, né? Primeira médica. Mas eu acho que foi um despertar. Não sei o momento, não sei quando, mas eu sempre soube que eu queria fazer medicina. Então, na época de colégio, eu pedi aos meus pais que me colocassem num colégio que fosse mais direcionado para o vestibular, já pensando em fazer medicina. Então, sempre foi algo... Então, desde a adolescência aí você da já adolescência sabia, já né? sabia, sim, que ia fazer medicina. E antes de entrar na faculdade, eu já sabia que ia fazer a pediatria. E não teve uma pessoa, assim, que... foi referência, que te inspirou a algo... Não, era algo que o geral me inspirava. Sim, Eu gostava da profissão como um todo. Eu não me via fazendo outra coisa a não ser a medicina. Tá, agora dentro da medicina, você vai lá, você faz uma faculdade ali, são 6 anos, né? 6 anos. 6 anos, um universo completíssimo de possibilidades. E aí, de repente, você escolhe trabalhar com gastro. Assim, como? Como foi isso? Em que momento você descobriu assim? Pois é. Eu já entrei na faculdade querendo fazer pediatria, né? E a gastro é uma sub da pediatria. Então, para ser gastroenterologista pediátrica, eu tenho que ser pediatra. E aí, entrei na residência de pediatria jurando que ia fazer neonatologia. Primeiro mês da residência, eu simplesmente desisti. Eu disse, não é pra mim, não quero viver de plantão, não dá. E aí, eu não sabia o que eu ia fazer de sub, né, depois, né? Então tá, o tempo foi passando, eu fui gostando dos casos relacionados com a parte gastrointestinal. E o agravante a mais, eu acho que minha mãe tem doença celíaca. E aí eu já tinha despertado esse interesse quando ela teve o diagnóstico do que era doença celíaca, que tinha de implicação. Isso foi uma coisa a mais. E aí eu fui, depois de um mês, ficar de um estágio lá em Recife. E aí foi a comprovação, realmente, que era o que eu queria fazer pro resto da vida, né? E aí eu escolhi a gastro. E se você fosse resumir, assim, para leigos como eu, como o Joe, que não entendo desse universo, quais seriam, assim... Valna, tem 3 pilares aqui da gastro que a gente trabalha, ou que são foco, assim... Para que a gente entenda exatamente onde você trabalha, né? Para onde vai o seu olhar. Certo. Então, a gastro, ela é uma coisa bem ampla, né? Então, assim, vamos dizer que é como se fosse o caminho da comida. Então, tudo onde a comida passa, né? Da entrada até a saída, o gastro está observando. Então, todas essas alterações do sistema gastrointestinal.
E a gente sempre costuma dizer que o intestino é o segundo cérebro. Então, Isso. imagina a responsabilidade que não é desvendar, né, tudo que tem relacionado com o trato gastrointestinal. Mas é uma maravilha. Um super universo, né? É. Dentro desse universo, dentro da sua jornada aí, já teve algum caso, assim, curioso, ou assim, muito legal que você teve, assim, de descobrir algo, de mudar a vida da pessoa, ou de repente dela pensar que era um caso perdido, ou ter um outro diagnóstico e você descobrir ali, conseguir através de exames ou né, de uma anamnese ali, algo que mudou a vida daquela pessoa? Na residência, né, por estar no hospital de referência lá em Recife, então, assim, a gente tinha muitos casos desafiadores. E era sempre uma recompensa, essa parte de pesquisar, né, discutir o caso, e aí se chegar no diagnóstico e ver uma melhora clínica. Mas eu acho que um que, assim, mexeu comigo, digamos assim, foi o que, logo quando acabei a residência, eu acabei ficando mais um ano no hospital como médica no ambulatório. E aí, na época que eu ainda era residente, um paciente portador de necessidade especial, que usava cadeira de roda, a mãe sempre estava na consulta e ela estava grávida, já no finalzinho. Eu disse, não, você não vai poder ficar vindo mais. Aí ela, posso mandar uma cartinha e você me responde com tudo? Eu disse, claro. E aí a gente ficou se comunicando por cartas. Ela dizia o que estava acontecendo com ele e eu respondia a carta com tudo que a gente tinha feito. E aí, quando ela voltou do puerpério, né, do pós-parto, aí ela veio me agradecer. E eu já estava na condição de médica do Sim. ambulatório, né? Ela veio me agradecer, dizer que, ele nunca tinha ganho tanto peso, nunca estava tão bem. Isso foi uma satisfação pessoal, né? Sim. Eu acho que esse tipo de paciente, né, que às vezes é muitas vezes menosprezado, então, para mim, foi de grande valor o comentário dela, né? De poder ajudar o filho dela. Marcou ali, né, sua jornada. Ô, Jéssica, e hoje, assim, você atende onde? Você me falou que veio de um plantão, tá 48 horas, gente, de virote, a mulher aqui. Mas hoje eu te encontro onde? Onde é que você atende? Em Maceió, eu atendo no The Square, na Semente Pediatria. E eu também atendo em Arapiraca. Comecei há pouco, então algumas vezes no mês eu tô em Arapiraca. Então, basicamente, nesses 2 locais, por enquanto. E os plantões aí é outra coisa. Trabalha telemedicina também? A telemedicina ainda não. É algo que eu ainda tô mais na parte presencial, mesmo que é um paciente que eu preciso estar pesando, às vezes examinando. Então, entendi. Eu tô optando mais pelo presencial. E hoje você atende desde o recém-nascido? Tem alguma idade? Tem uma faixa etária específica? Do 0 até os 18 incompleto, digamos assim. Sim. É o meu perfil de paciente. O seu foco, né? Quais são as queixas, assim, Jéssica, se você pudesse resumir assim um pouquinho para mim, né? Para eu entender um pouco da sua realidade. A pessoa chega no consultório, senta na sua frente e, em geral, ela reclama do quê? Geralmente o que os pais né, têm de queixa, que levam aos pais a procurar o gastropediatra, geralmente é uma dor abdominal, né? Alguns vêm muito direcionados dizendo, meu filho tem intolerância à lactose, ou uma constipação, né? Ou um paciente que tem uma diarreia. Então, é basicamente esse mundo, né? Um paciente que não ganha peso, não está crescendo. É esse paciente, né? E sempre aquela parceria com os pediatras, né? Para conseguir alinhar, ter também esse feedback para conseguir ter uma continuidade no tratamento. Às vezes, eu vou falar agora pegando um pouquinho da minha experiência, assim, né? Mãe de primeira viagem e tal. Então, assim, tudo que acontece, né? Nossa, a criança tá, sei lá, agofando. Qualquer coisa que acontece, você já fica. Não, tem alguma coisa, tem alguma coisa. Não, porque ele tá chorando demais pra dormir. Ele tá agoniado, ele parece estar com a cólica e tal. E aí você fica naquele desespero. Não, deve ter algo errado aqui. Eu acho que você recebe muita mamãe assim, né? Muito. Nessa angústia. A gente, principalmente nessas primeiras semanas, meses de vida, né? Essas alterações funcionais que a gente fala, né? Que é a cólica, a regurgitação, ela é muito frequente. E eu falo que a cólica é de arrancar os cabelos, porque menino que tem cólica é desesperador, né? Então, assim, o nosso papel nessa fase é justamente essa, de orientar, dizer que é uma fase chata, mas que vai passar, que tem medidas que podem aliviar, né? Mas é mais essa parte realmente de suporte, né? De orientação. Isso. E o melhor de tudo que não é uma doença, é algo que é uma imaturidade, digamos assim, do bebê e vai sumir. Eu passei por isso também, e uma das coisas que eu ouvi na época é isso, né? O meu filho era uma criança prematura e que é como se fosse assim, ó, você tem que esperar, mamãe, se acalma, porque ele tá desenvolvendo ainda. Então, é um organismo
vivo, tenha paciência, que não é algo estático, não é um programa de computador, nem um programa de computador, né? Que às vezes trava, às vezes tem que reiniciar, às vezes precisa de uma limpeza. Então, esse nervosismo ali, eu acho que a gente fica, né, nessa aflição. Mas é super compreensível, né? Porque é uma criança que não fala. Então, a forma da criança se expressar é o choro. Então, o pai realmente, principalmente de primeira viagem, se desespera. É pitaco de vó, de tia. Todo mundo é pitaco. Mas na hora de Pronto, ajudar, aí ninguém ajuda. Não, de ficar a noite acordado, o pai e a mãe. Aí eu ia te falar isso. Eu fiz, Jéssica, eu gostaria muito de ter tido, né? De ouvir, sei lá, tá no Instagram e aparecer um corte, um reel seu, acalmando o meu coração. Então, assim, se a gente pudesse deixar um recadozinho aí pra esse papai, pra essa mamãe de primeira viagem, que talvez não esteja dormindo bem, que, né, essa criança tá com muita cólica, não tá com um sono legal. O que é que você diria, assim, de orientação? Quando é que eu sei que é o caso de procurar um médico? De uma forma geral, né? Como os pais geralmente vão ter essa dúvida, né? Então, assim, às vezes, para acalmar o coração, digamos assim, é bom ter essa conversa com o especialista para realmente desmistificar que não é uma doença, é só uma cólica. Mas, assim, existem sinais de alerta para os pais e cuidadores ficarem de olho. Uma criança que tem muita cólica, mas que também não está ganhando peso, não está conseguindo se alimentar bem. É uma criança que, fora dos horários de pico de cólica, também está muito irritada, né? Que a gente fala que o horário de pico de cólica é final da tarde para o começo da noite. Isso. Né? Mas, assim, é o dia todo irritado. Então, pode ser que esteja acontecendo alguma outra coisa. Ou uma criança que regurgita muito e não é aquele golfador feliz. Regurgitou, mas está lá, pleno. Não, se for aquele que regurgita, mas está lá tristonho, cabisbaixo, fica molinho. Então, realmente, são sinais que precisa procurar ajuda. Você trabalha diretamente, assim, tem uma ligação direta com, por exemplo, nutricionista, não tem? Se nesse, por exemplo, recém-nascido, ou é fórmula ou é o leite materno. Mas outro dia eu ouvi uma pessoa falar assim, porque tá com muita cólica e tal, e eu não sou da área, eu não entendo nada, nem nutrição, nem gastro, nem pediatria, nada, mas a pessoa falou assim, talvez, não sei, mas ele come bem, ele come mucilon. E aí, o recém-nascido. E aí, eu pensei, gente, mas será que a criança já pode... Nesse sentido do que dá, do que não dá, de fórmula, você também orienta? Sim, é uma, digamos, uma função minha também, né? Existem alimentos que são proibidos, né? Para os menores. O mucilon, na forma geral, é uma farinha cheia de açúcar. Que a única coisa que vai fazer é deixar então, aquele gente, bebê... não é para dar mucilon para criaturinha. Não. Eu acho que eles não têm nem um trato digestivo pronto para receber, né? Não. E aí, o que a gente vê é porque realmente, assim, é aquela visão, né, de vó, digamos assim, de gente mais antiga, de que... Ou do interior, que dá o leite de vaca. E o leite grosso cabra. sustenta, o menino fica empachado. Empachado você não come. A gente costuma dizer assim, quando você dá um leite com mucilon, é como se você tivesse comido uma feijoada. Pra você criança depois... é equivalente. Isso. Então, aí, às vezes, a criança tá a noite inteira inquieta ou chorando porque... É da alimentação. Então, assim, não só o meu papel como gastro, mas de orientar do que pode, do que não pode ser ingerido de acordo com a faixa etária. Mas, claro, que a gente tem uma parceria com a nutrição, né? Porque ela que vai realmente, assim, às vezes, ajustar uma dieta numa criança maior, né? Dizer, tá com um peso a menos, então vamos inserir alimentos que vão aumentar o peso de uma criança mais de forma saudável, ou uma criança que está com um pezinho um pouquinho maior. Então, esse ajuste de dieta é mais com a nutrição, né? O meu papel é mais, digamos, focado para a parte do sistemático, né? Do sistema, da forma geral. Mas sempre tem essa boa relação e precisa, né? Uma relação necessária. Até multidisciplinar, né? Ali, diferentes olhares. Uma curiosidade também que eu tenho bem aleatória. Tô quase fazendo uma consulta aqui, né? Nem tenho recém-nascido, nem nada, mas... uma pergunta que eu ia fazer é se realmente, o que eu me lembro, né? Assim que eu tive o Heitor, eu amo café. E aí, ficava naquela, não, porque café não pode e tal. E aí, eu me lembro, tomando um cafezinho descafeinado ali... eu não sei se isso é com você ou com a Nutri, ou se as duas ali, mas até onde essa alimentação da mãe, ela de fato vai interferir, né, no amamentar e no funcionar do intestino da criança? O que a gente sabe hoje em dia, né, com os estudos de qualidade, né, porque nem todos os estudos são bons, né,
Mas o que eles falam é que a alimentação materna ela tem que ser balanceada. Então, assim, a alimentação saudável e balanceada, ela não traria... não seria a causa da cólica. Sim. A cólica, ela é uma alteração multifatorial. Então, assim, só culpar o que a mãe come é demais, muito né? pouco. Ai, mais uma culpa pra gente carregar. Pois é. Então, de vez em Deus. quando, chocolate, um café, um refrigerante... Pode, Não é né? isso que vai... Não, é maturidade intestinal. É claro, a alimentação da materna vai influenciar, mas assim, o bebê tomou uma vacina, tá mais irritado, pode ter uma cólica. O ambiente tá diferente, mudou a rotina. Tudo isso pode isso que eu ia falar, influenciar. do próprio emocional. Às vezes a Isso. mãe tá com outro problema aleatório, mas é como se a criança sentisse aquele Aham. estresse daquele ambiente, ou uma briga, um lugar mais agitado. Com certeza. Então, assim, bichinha da mãe, né? Já tem tanta É, responsabilidade. Ainda tem que carregar mais essa, né? Dê um chocolatinho de vez em quando a mãe. Oremos, gente. Cuida dessa mãe aí que a criança agradece. Ela Com ganha, né? certeza. Com a mãe mais feliz, mais Isso. leve, com bom humor. Todo mundo ganha. É, o equilíbrio, né? Com Tudo que é certeza. demais faz mal, né? Eu acho que a Inclusive, gente tem que dar menos pitaco e mais ajuda, né? E a ajuda não precisa ser... tem de várias formas, né? Nem que seja lavar um prato, segurar uma criança Sim. um momento. Pra essa mãe também ter um momento dela, né? Sim. Não é só Respirar. mãe, né? Você percebe, também... você tem esse feeling, apesar de você ser novinha ali, mas você tem esse feeling de quando você chega no consultório, você diz assim, meu Deus, essa consagrada, ela tá assim, exausta. Essa mãe, ela tá Muito. gritando por ajuda. Digamos que não é só uma responsabilidade ser mãe, né? É um investimento também, né? Que a gente realmente, mulher, dedica, né? E eu acho que a gente acaba tornando isso, às vezes, um fardo, né? Sim. E, às vezes, as pessoas querem ajudar e acabam atrapalhando. E o que a gente vê, realmente, são mães e pais exaustos, né? Porque não pode fazer isso, porque não pode isso. O menino não pode pegar um vento, o menino não pode ver isso. Então, assim... Aí a mãe fala uma coisa, a sogra fala outra, a vizinha fala outra, a prima fala difícil. outra, a internet, né? O Instagram fala outra, o Google fala outra. O grupo de mães fala outra, Ai, enfim. meu Deus. É rojão. É difícil. É difícil. E aí, procurar as pessoas responsáveis, né? A Isso. voz de quem, de fato, pode orientar, né? Com sabedoria, com ciência e com consciência também, Isso. né? E não fazendo terrorismo, digamos Não, assim. vai levar a lugar nenhum. Só vai piorar a situação, né? Eu queria que nós somos uma comunidade de mulheres empreendedoras, né? As mulheres que estão nos assistindo aqui, elas se inspiram nas histórias de vocês, de diferentes áreas aqui. Então, eu queria que você olhasse no fundo dos olhos daquela câmera ali e deixasse algum recado, assim, enfim. Tanto pode ser para, sei lá, médicas, estudantes de medicina, médicas recém-formadas ou empreendedoras no geral, assim. Porque você é médica, na faculdade de medicina, você não aprende sobre empreendedorismo em si, né? Como é que você Não. vai fazer marketing, empreendedorismo e tal? E você tá botando as caras e Só vai, né? só vai aprendendo, né? Isso. Aprendendo e fazendo e tal. Eu acho que primeiro a gente tem que começar, né? A gente tem uma grande porta, né? Uma vitrine, na verdade, que é o Instagram, de uma forma geral, a internet, de uma forma geral. Então, a gente tem que saber usar com forma consciente, com responsabilidade, esse meio de comunicação que a gente tem. E aprendendo com os erros e melhorando, fazer um trabalho de responsabilidade para realmente ir cativando os pacientes e aí mostrar o seu potencial. E o importante, eu acho que é realmente, assim, começar, né? Eu tenho minhas limitações de vergonha, digamos assim, de medo, mas aí vamos indo, que um dia flui e a gente vai colher frutos, né? Só ter um pouquinho de paciência que os frutos virão um dia. Exatamente, eles chegam, né? Chega. Achei bonito você falando assim, olhando nos olhos. E aí eu te perguntei aquela hora, né? Dá um recado para os pais para acalmar o coração, mas aí eu queria que, não, ou repete ou fala alguma outra coisa, mas, né, se você soubesse, tivesse certeza que esse corte, esse 1 minuto que a gente vai mandar aí para mães de primeira viagem, pessoas que estão nessa fase assim mais aflita, seja porque a criança chora muito, seja porque ela está insegura ali naquele universo, o que é que você pode dizer para essa mãe em relação a acalmar o coração dela e até a convidá-la realmente a, de repente, passar por esse momento, né, de uma avaliação e tal, para que ela e o bebê se sintam seguros? De uma forma geral, a maternidade, eu costumo dizer que é uma montanha-russa de emoções. Então, a gente vai ter aquele êxtase de felicidade, mas vai ter aquela parte lá, fundo do poço, de noite mal dormida,
de desespero porque o menino tá chorando com cólica. Então, assim, vai passar, né? Todo mundo costuma dizer, não tenho filhos, mas quem diz que é um tempo que passa rápido. Então, assim, tentar aproveitar, ter do lado um pediatra, que é muito importante, né? Que vai ser o elo de ligação, de tirar dúvidas, de você se familiarizar com essa pessoa realmente, para desabafar, né? Contar o que está acontecendo, para ter uma maternidade mais calma. E realmente, se precisar de uma segunda opinião, uma consulta com um especialista, muitas vezes é melhor ir lá só para tirar uma dúvida, né, do que ficar em casa pensando coisas, ouvindo coisas de familiares que não vai contribuir em nada para a sua vida e vai piorar esse momento com o seu bebê. E essa fase passa, a maioria das alterações passam, mas é difícil, é complicado. Então, o que puder fazer para facilitar essa fase, faça, porque um Vale dia a vai pena. passar e vale muito a pena, né? O seu bebê vai agradecer, porque o bebê bem, a família bem, tudo flui, né? Tudo vai melhor. Perfeito. Jéssica, foi um prazer te conhecer. Agora, no instante passa, Tá né? vendo? Conhecer sua história. Muito obrigada. Se você quer nada. conhecer mais e melhor o trabalho da Jéssica, ou entrar em contato com ela, tirar suas dúvidas, aqui abaixo do episódio estão os links para que Sim. você conheça mais o trabalho dela e faça esse contato um a um aí. Muito obrigada, eu adorei.